Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você não faz ideia do que acontece dentro da mente de uma mulher quando um homem simplesmente para de insistir. Não é só o silêncio. Não é só a distância. É como puxar o fio que sustentava o ego dela. É como desligar de uma vez a máquina que alimentava tudo o que ela acreditava ser. E o mais curioso? Ela nunca espera por isso. Porque no fundo sempre achou que o controle era dela. Sempre achou que você estaria lá. Disponível. Acessível. Pronto para voltar. Mas quando você para de mandar mensagem, quando você não reage mais, quando você se recusa a correr atrás, ela sente. E não é pouco. Você acha que está apenas se afastando. Mas o que está fazendo, na verdade, é cortando o principal combustível do qual ela se alimentava sem perceber. A sua atenção, sua validação, seus elogios, seu esforço. Aquilo tudo que parecia pequeno para você era o que mantinha o ego dela inflado. Quando isso some, o mundo dela treme. Ela começa a questionar coisas que nunca imaginou. Será que ele cansou? Será que ele percebeu que não preciso dele? Será que ele encontrou alguém melhor? E é nesse momento que o jogo vira. Porque a ausência de um homem que se valorizou vale mais do que a presença de 100 que se arrastam. E agora, é ela quem corre atrás. Só que ainda tenta disfarçar. Ela posta fotos mais provocantes, aparece onde sabe que você pode ver, responde stories antigos como se fosse por acaso. Mas nada disso é por acaso. É tentativa desesperada de recuperar o controle que ela perdeu e nem percebeu quando. Você está prestes a entender o que ninguém te conta. O que realmente acontece com a mente de uma mulher quando você desaparece de verdade. Não por jogo, não por manipulação, mas por decisão. E quando isso acontece, tudo muda. Talvez você já tenha notado como algumas mulheres mudam completamente quando o cara para de insistir. Num dia, ela é fria, segura, desinteressada. No outro, está curtindo suas fotos, mandando um oi sumido, puxando papo com desculpas bobas. E você se pergunta, mas ela não estava nem aí? Agora tá com saudade? Não é saudade do que você é saudade do efeito que você causava, do quanto você se doava. Isso alimentava o ego dela, era o combustível. E agora que você fechou a torneira, ela se afoga num silêncio que nunca aprendeu a encarar. Por isso, é essencial entender. O homem que reconhece o próprio valor não vive correndo atrás. Ele escolhe se afastar, e esse afastamento muda tudo. Mulheres não precisam de força física para dominar um homem. Elas sabem usar a mente, sabem como mexer com o emocional. Dão carinho em pequenas doses, só o suficiente para manter você preso. Sabem a hora certa de mandar uma mensagem doce, só para te puxar de volta. Mas nunca o suficiente para você se sentir tranquilo. É uma dose de dúvida, uma pitada de insegurança. Enquanto você tenta, ela manda no jogo. Mas um dia o cara muda. Para de mandar mensagem. Para de responder com pressa. Para de tentar mostrar valor. E some. Algumas de verdade. E aí vem o colapso do lado de lá. Ela finge que tá tudo certo, que você é só mais um que passou. Mas por dentro tem algo gritando. Ela tenta se convencer de que é só uma fase. Que você vai voltar. Porque sempre voltam. Todos voltam. Só que você não volta. Você não curte, não responde, não manda recado. Você vira ausência. E o silêncio pesa. Então ela começa os testes. Curte uma foto sua, manda aquele e aí, responde um story. Espera qualquer sinal de que ainda tem controle. Se você responde, ela respira aliviada. Mas se você continua em silêncio, aí o jogo vira. E vem a dúvida. Aquela que machuca o ego. Ela começa a se perguntar se você cansou mesmo. Se você já seguiu em frente. Se ela perdeu, tenta se enganar dizendo que é só um teatrinho seu. Que você quer provocar ciúmes. Mas o tempo passa e nada acontece, nenhuma notificação, nenhuma reação. O nome dela não aparece mais no seu radar. E aí, finalmente, ela sente que perdeu algo que achava que era garantido. O controle. E com isso, a imagem que ela fazia de si mesma começa a rachar. A verdade é que mulher não foi preparada para rejeição. Homem vive isso todo dia. Leva fora, é ignorado, fica no vácuo. Lida com isso desde cedo. Para a mulher é diferente. A vida inteira dela foi moldada pela certeza de que teria opções. Sempre teve homens disputando, elogiando, chamando, insistindo. E agora, pela primeira vez, um homem realmente saiu da cena. Sem drama, sem escândalo, apenas sumiu. E ela encara uma pergunta que nunca se fez. Será que eu não era tudo aquilo que achava? A partir daí, o efeito é devastador. Ela passa mais tempo se olhando no espelho, tentando entender o que perdeu. Demora mais para se arrumar. Fica vasculhando seu perfil, querendo saber se tem outra. Porque agora ela se sente sem chão. Tudo o que ela acreditava sobre si mesma
ser desejada, ser única, ser procurada, se esvazia. E quando o homem que ela achava que tinha nas mãos simplesmente desaparece, ela é obrigada a encarar algo que dói mais do que qualquer ausência. Encostaram num vazio que não preenche nada. A ficha cai tarde, mas cai. E quando ela cai, vem com um peso que não dá para esconder, nem com foto, nem com legenda forçada, nem com aquele sorriso que não convence ninguém. Porque no fundo ela sabe, perdeu um homem que não precisava dela para se sentir completo. A dor real não é te perder, é perceber que você não era dependente dela, que você podia ir embora. E foi. Que sua ausência não foi um joguinho, foi uma escolha. E isso desarma qualquer defesa que ela ainda mantinha. Por isso ela volta. Não porque quer reviver o que vocês tinham, mas porque precisa desesperadamente sentir que ainda tem algum tipo de controle. Ela não suporta da ideia de que você seguiu em frente e não olhou para trás. E é por isso que faz de tudo para chamar sua atenção. Posta indireta, muda o visual, aparece nos lugares onde sabe que você vai estar. Mas não se engane, isso não é amor. É orgulho ferido tentando se curar com migalhas. E quanto mais você se mantém firme, mais o desespero cresce, porque ela percebe que você virou exatamente o tipo de homem que ela não consegue manipular. E isso a desnorteia. Essa nova versão sua, segura, centrada, inatingível, é tudo o que ela não esperava enfrentar. Ela se vê num espelho distorcido, onde tudo o que ela usava como arma perdeu o efeito. Palavras doces não funcionam mais. Reaparecer de repente não muda nada. Fazer ciúme não abala. E é aí que ela percebe. Você não está mais onde ela te deixou. Essa consciência é brutal, porque desmonta a fantasia que ela criou para si mesma. Aquela história de que você sempre estaria lá, esperando, pronto para voltar, implorando atenção. Desmorona, e tudo o que sobra é o silêncio. O mesmo silêncio que ela usou para te provocar, agora se volta contra ela. E ela sente. No olhar, na pele, nos dias que passam lentos, você virou a ausência real. E quando a mulher sente que perdeu um homem que não corre atrás, ela tenta correr atrás de si mesma, mas nem sempre consegue. Elas perderam o melhor que tinham, mas só percebem isso quando já não dá mais tempo. Porque agora não é mais você quem espera. Agora é você quem seguiu em frente. E isso muda tudo. Agora é você quem não responde, quem não se importa, quem não precisa provar nada. Agora é você quem ela não pode mais alcançar. E esse, meu amigo, é o verdadeiro ponto de virada. Quando você para de ser o que implora e passa a ser o que escolhe. Quando você para de correr atrás e se torna inalcançável. Quando você entende que liberdade emocional é o que te torna realmente forte. É aí que o jogo vira de vez. A maioria dos caras nunca entende isso. Seguem presos num ciclo vicioso. Mandando mensagem, insistindo, tentando convencer alguém a gostar deles. E quanto mais tentam, mais perdem. Perdem o respeito. Perdem a dignidade. Perdem a si mesmos. Tudo por medo de perder alguém que nunca foi deles de verdade. Mas os poucos que sacam como o jogo funciona, esses se destacam. São os que não voltam atrás. São os que somem de verdade. Que não precisam fazer cena, nem mandar indireta. Eles apenas vivem, crescem, evoluem. E é por isso que são lembrados. Porque esses são os únicos que elas realmente respeitam. Existe uma regra silenciosa que ninguém diz, mas toda mulher sente. Elas não amam quem elas conseguem controlar. Elas admiram quem não se dobra. Elas desejam o que não podem manipular. E é por isso que quando você entende isso, tudo muda. Você não implora mais por atenção. Não busca validação. Não precisa provar nada para ninguém. Porque você entende quem você é. E a partir do momento em que você entende que é o prêmio, você para de agir como se fosse um mendigo. Você para de correr atrás. Você para de se justificar. Você simplesmente vive. Com presença. Com clareza. Com direção. Chega uma hora em que o homem para de correr atrás, não por orgulho, mas por clareza, porque ele finalmente enxerga o valor que tem. E quando isso acontece, tudo muda. O silêncio dele fala mais alto do que 1000 declarações. A ausência dele pesa mais do que qualquer presença forçada. E ela sente que perdeu algo raro, algo que talvez nunca encontre de novo. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser firme, só precisa parar de mendigar o que deveria vir naturalmente. Quando você se posiciona, quando se torna inacessível, quando decide que não vai mais se dobrar, você vira o tipo de homem que ela nunca mais esquece. Agora presta atenção, se esse vídeo falou com você, se você sentiu que essa mensagem é o que você precisava ouvir, então você precisa ir além. Se inscreve agora no canal A Sabedoria Oculta. Aqui a verdade é dita na cara, sem enrolação, sem romantismo barato. Aqui você aprende o que ninguém teve coragem de te contar. E se você quer dar o próximo passo na sua transformação como homem, o link do meu produto está no primeiro comentário fixado. É para quem quer sair do ciclo da
dependência emocional e assumir o controle de vez. Então comenta, eu sou homem de valor? Se inscreve no canal e vai no link do primeiro comentário. A partir de agora, ou você vive correndo atrás, ou aprende a ser o homem que elas jamais conseguem esquecer. Te vejo no próximo vídeo.